Estudaremos nesse instante o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, é o nosso estudo de hoje. Primeiramente vamos olhar o item 6, quando ele nos diz o seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo, como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Que a gente já pode comentar um pouco, fazendo uma analogia ao que nos é mostrado em relação ao que vocês devem ter visto ontem, as causas atuais das aflições, e agora sendo nós estamos dando a continuidade, nós observamos o seguinte aqui do Evangelho: quando acontecem acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Por exemplo, vamos fazer um exemplo do caso de Brumadinho, né? Que foi um caso assim, um acidente seríssimo aqui no Brasil, em Minas Gerais, e que tantas mortes, tantos sofrimentos ali ocasionados, e na verdade nós ficamos assim consternados com a tragédia e não compreendemos esta situação se nós não nos reportarmos às causas anteriores das aflições. Ali nós tivemos exemplos de pessoas que era dia de trabalhar e amanheceram com febre e não foram. Nós tivemos casos de pessoas que por um outro motivo, assim, de certa forma banal, adiou a ida para o trabalho. Tivemos pessoas que foram poupadas de formas diferenciadas pelos benfeitores, lógico, porque quando ocorrem esses acidentes, como diz o Evangelho, que nenhuma previsão poderia impedir, esses reveses, esses acidentes, fazem com que nós compreendamos melhor o que o Espiritismo tem para nos mostrar. E ele fala mais ainda, vai adiante, quando ele diz assim: os que nascem nessas condições de idiotia, de cretinismo, certamente nada fizeram, né, na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Aí a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, o Espiritismo nos dá uma alta dose de consolação quando ele nos traz no seu bojo a compreensão de que nós não passamos nada por acaso, que essa situação em que nos encontramos hoje são decorrentes
do que nós plantamos no passado. E o mais interessante é que a justiça divina, ela não nos cobra com dureza. A gente só vai pagando de pouquinho, de acordo com o que o nosso espírito tem a condição de fazer, de resgatar aqueles débitos de antânio. Então, se a gente for olhar uma vida, o que a doutrina espírita nos mostra, uma vida é muito pouco para poder uma pessoa nascer numa condição de enfermidade mental, por exemplo, e passar a vida toda assim. Não. Uma vida é muito pouca para que a gente possa resgatar tudo, todos os débitos. Então a gente vai, as vidas, as nossas encarnações, elas são solidárias, porque nós vamos trabalhando, são existências que são solidárias, elas são complementares. Nós vamos complementando aos poucos para a nossa burilação, o nosso burilamento, o nosso progresso, o nosso crescimento. Então a gente vai observar o seguinte, que para compreendermos melhor, um exemplo, quando a gente encontra alguém pela primeira vez e gosta muito e sente um carinho muito grande por aquela pessoa, não pode, em pouquíssimos minutos, você amar alguém do nada, isso não existe. Como erroneamente as pessoas dizem que foi amor à primeira vez, olhou pela primeira vez, já se apaixonou. Esse olhar primeiro, que você já gosta, já ama, é porque você traz no bojo das suas existências, você traz já teve encontro. Muitas vezes a gente já teve histórias belíssimas com aquela criatura. E assim o contrário também. Determinadas pessoas nós encontramos e logo que encontramos já sentimos antipatia, um mal-estar decorrente do que a gente já passou. Quiçá o que nós fizemos com essas criaturas que atualmente a gente se acha injustiçado, nada é por acaso. Então, tudo que a gente vai passando, essas afinidades que nós temos, existem motivo para ser. Vamos também refletir um pouco, porque para a gente compreender as causas anteriores das aflições, nós temos que refletir acerca da pluralidade das existências. Por isso, nós vamos ver determinadas pessoas têm grandes habilidades ou não têm habilidades nenhuma em determinados assuntos, em determinados estudos. Aí o que acontece? No próprio instante em que nós nos observamos com facilidades para resoluções, para chefia, ou alguém é muito bom na educação, ou na medicina, ou na ciência, ele vai se mostrar como alguém que domina, que tem um autodomínio. Isso aí não é de uma existência, certamente não é. Nós temos já trazido ao longo das nossas existências aprendizados e por interesse nosso, para o nosso progresso, a gente vai desenvolvendo essas habilidades em cima daquilo que a gente já tem, daquela bagagem, daquela condição de crescimento em determinados pontos. Do mesmo jeito, a gente observa que nós progredimos tanto moralmente, como no campo material, como no campo do intelecto, nós vamos progredindo paulatinamente. E é à medida do que nós queremos. É preciso querer, verdadeiramente querer, para que nós consigamos progredir.
E existe também a observação que, mesmo que a gente demore a desenvolver determinadas virtudes que nos é mostrado no Evangelho de hoje, quando ele diz assim, todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Aí nós vamos observando que Deus não pune. Tudo o que nos ocorre são necessidades de passarmos. No livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, nós vimos uma das histórias que tem lá, o caso de uma pessoa que ele sofreu um acidente, e quando ele sofreu um acidente, ele ficou totalmente idiota, ele perdeu totalmente a memória, o equilíbrio, e ele ficou inerte fisicamente e mentalmente. E no momento do sono, quando ele dormia, ele se libertava. E ele dizia que ele sabia que no momento em que voltava para o corpo, ele ficava totalmente preso, mas que era necessário, porque ele agora tinha a lucidez de compreender que ele precisava ficar preso ao corpo daquele jeito, sem a compreensão devida de quase nada. E os momentos que ele gostava muito, ele dizia no momento de lucidez, no momento do sono, eram os momentos de afago, de carinho de sua mãe, de seu pai, das pessoas que ele amava. Ali ele passou a valorizar, porque ele já estava num corre-corre, numa loucura, numa vida assim, onde uma corrida em frene, que ele já não queria saber de nada, e fazendo muita besteira. Então ele compreende, no momento que ele se liberta do sono físico, ele compreende a necessidade de estar preso, juncado ao corpo inerte, que ele não podia se mexer, e há uma mentalidade totalmente idiota. Ele não tinha nenhuma compreensão de nada quando estava no corpo. Então a gente observa que quando o espírito, nós espíritos, nos libertamos, quando a gente chega no plano espiritual, a gente tem uma compreensão muito nítida da necessidade dos reveses, das aflições que nós estamos passando, que para muitos seria injusto. Mas interessante, é bom que a gente possa observar que as pessoas que passam pelas aflições, a grande maioria de nós tem uma certa tranquilidade em passar sem murmurar. Porque se nós murmuramos, o que acontece? Nós estamos jogando fora a oportunidade do aprendizado. Então é preciso sim que seja com resignação. Por isso é que a doutrina espírita nos traz essa grande riqueza, nos mostrando que as causas anteriores das aflições que nós atualmente passamos, elas são, a gente já vai vendo que são bem amenas, bem mais tranquilas, o que a gente passa do que nós mereceríamos passar. Por isso é que a gente observa o Evangelho com muito respeito. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros.
Então, tudo que nós passamos atualmente é decorrente do que a gente fez no passado? Não. Existe também as causas atuais, mas nós estamos falando nas causas anteriores para que a gente compreenda o que a maioria de nós não compreendemos ainda. Achamos que não mereceríamos passar por determinadas situações. Então, nós temos a literatura espírita, ela é bastante rica ao nos mostrar situações que são ocasionadas pelo nossa própria incúria. O Chico Xavier existe uma história, a história de Valéria, que se intitula Ceitil por Ceitil. É uma história belíssima, que é cabível neste momento. A história de Valéria, ele mostra o seguinte: na reunião de 25 de agosto, foi Valéria, abnegada amiga espiritual, que nos visitou através dos médiuns, contando-nos algo de sua romagem última pelos caminhos da terra. Desculpa, essa não a Valéria, não é a mesma história da Valéria do Chico. Essa é outra que nós tivemos a oportunidade de ler. Em traços simples, mas profundamente humanos e expressivos, plasmou o formoso estudo da lei de causa e efeito que passamos a apresentar. Aí agora nós vamos contar, sem ler a história. Ela se encontrava no plano espiritual e ela era palestrante. Ela estava dando uma palestra. Ela disse assim: amigos, trazida ao recinto por nossos instrutores. Não, a Valéria estava assistindo uma palestra no plano espiritual. Quando ela vai mostrar o exemplo dela, o que ela passou. Porque ela, na Terra, ela teve uma vida muito folgada. Ela tinha um marido que a amava, ela tinha os filhos que a amavam, e eles foram progredindo espiritualmente, moralmente, e ela continuava com preguiça. Ela tinha preguiça de ser mãe, ela tinha preguiça de ser esposa, e ela não progrediu como os outros. O progresso dela foi muito lento. Chegou um momento que cada um dos que ela amava foi se afastando dela. E ela, ao chegar no plano espiritual, foi chamada a atenção que as pessoas que a amavam estavam se distanciando dela porque eles iam progredindo e ela ficando. E ela tinha que progredir também. Ela tinha que fazer a parte dela, como mãe, como educadora, como esposa. E ela vivia no ócio. E o que foi que aconteceu? Até que chegou o momento que a última pessoa que ela muito amava teve que se afastar dela. Foi o marido. E ela não quis mais reencarnar. Ficou no plano espiritual. E lá no plano espiritual, ela sofria muito, vendo todo mundo evoluindo. E um dia ela estava assistindo essa palestra do plano espiritual e conversou com a palestrante. A palestrante foi mostrar para ela, ela disse assim: eu tenho uma orientação para você. Está certo. Aí foi mostrar para ela, nos planos de sofrimento, verdadeiros monstros em sofrimento. E ela disse: você quer voltar a encontrar com seus amores, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com as pessoas que você ama? Quero. Então você, em uma encarnação, você pega essas pessoas que eram verdadeiros monstros e você se dedica a eles como mãe. Você vai ser mãe. Pega 3
4 deles, eles não têm família como você. Você ficou desgarrada. Eles amam você, mas você não pode chegar a eles. Do mesmo jeito são esses que estão com aparência de monstro. Você os recebe como seus filhos, cria, cuida, vai se dedicar uma vida que você se dedique a eles, você conseguirá. E ela reencarna. E o marido dela, a pessoa que ela recebe para ser o pai dos filhos dela, é uma das pessoas que a ama. Eu não me lembro bem, só se é o mentor espiritual dela. E reencarna com ela só para receber as crianças. E todos 4 são monstros, aparência doente, cego, paralíticos. E ela se vê, logo assim que as crianças nascem, ele morre. E ela fica na viuvez e na pobreza. Então, o que é que ela faz? Ela passa a se dedicar pelos filhos e cuida dos seus filhos com muitas dores. As dores da alma são muito fortes. Quando ela vê uma mãe beijando o filhinho bonitinho, com saúde, ela tem vontade, ímpetos de abandonar os seus filhos. Aí, o que que acontece? Ela volta para casa, ela chora, ela sofre. E ao sobreviver, um dos filhos dela, ele morre e ela não tem nem sequer como enterrar. O que que ela faz? Ela pega e bota o filho na praça pública morto e pede aos transeuntes, e eles se compadecem e ela enterra o filho. E assim ela vai vivendo. Tem um dos filhos, que é o que é cego, é o que fica mais tempo com ela. Os outros ela vai cuidando com muita dificuldade, sendo mísera, pedinte, e sai se arrastando, cuidando dos filhos. Então, o que que acontece? O que que acontece? No final da vida, aos 70 anos de idade, o último filho, o que era cego, ela passou a amá-lo e ele morre antes dela. Então, é quando ela volta para a pátria espiritual e deu conta do seu recado. Então, assim, para poder a gente compreender que aí ela não tinha débito nenhum com eles, nenhum. Ela foi que se comprometeu para poder rever. Esse é o livro Vozes do Grande Além, essa história. Então, meus irmãos, quando nós analisamos as causas anteriores das aflições, nós passamos a compreender que a doutrina espírita é uma doutrina sagrada que nos traz a grande riqueza de nos mostrar a pluralidade das existências para que nós tenhamos a compreensão do nosso progresso, para o burilamento do nosso espírito. Ele se dá à medida que a gente vai e volta. A gente vai para a vida real e volta para cá, para que a gente consiga fazer um cadinho reparador das nossas falhas anteriores. E à medida que nós vamos fazendo com que esse progresso seja no campo moral, que nós vamos desenvolvendo a paciência, as virtudes que nós precisamos desenvolver, e todas elas nós vamos desenvolver sim, antes ou depois, vai depender de nós, mas que nós vamos conseguir desenvolvê-las para o nosso progresso. Dizia o Chico Xavier que quando a gente consegue desenvolver uma virtude, a gente não perde mais. As pessoas chegam na velhice, eu já estou muito velho para ter paciência com isso. Não é assim. A pessoa idosa, se ela desenvolveu a virtude da paciência,
ela vai sim ser um velhinho ou uma velhinha paciente, porque ela já desenvolveu. Por isso é que a gente não pode olhar para uma criança e subestimar o que aquela criança, o que aquele espírito traz no seu bojo das existências anteriores. O interessante, meu filho, ele tem um filho que agora já está com 8 anos, mas ele era pequenininho, o meu filho conversava com ele e eu ficava olhando ele conversando com toda a seriedade. Eu disse, meu filho, ele é uma criança. É nada, mãe, isso é um velho. Ele compreende tudo que eu digo para ele. E eu comecei a observar que realmente é assim. Cada pessoa, cada espírito tem a sua maturidade diferenciada. Alguns de nós já têm uma infância menor. E à medida que a gente vai progredindo, o André Luiz diz que a nossa infância vai ficando menor. Nós vamos diminuindo a infância para poder nós começarmos a aproveitar mais o nosso progresso. Então, nós temos que saber que o espírito ele não pode aspirar a completa felicidade, como diz o Evangelho, até que não se tenha tornado puro. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Então, todas as máculas que nós temos, nós vamos conseguindo reverter à medida que nós vamos conseguindo superar as nossas falhas morais. O nosso progresso depende do nosso processo reencarnatório. Alguns de nós reencarnam mais rápido, a reencarnação é aproveitada porque nós sabemos aproveitar bem, mas a grande maioria de nós ainda tem muita preguiça para progredir, para se melhorar, para aproveitar o tempo que nós estamos na Terra, que é precioso e é sagrado, para utilizar da melhor forma possível para ajudar os nossos irmãos do nosso entorno, porque nós temos que começar por aqueles que estão mais próximos de nós. E temos que compreender que a felicidade, para poder ser conquistada por nós, é preciso que nós aceitemos as pessoas como elas são e a vida como ela é. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente em nossos corações, que o amor divino do Criador seja misericordioso para com todos nós, neste momento em que a humanidade passa por momentos tão difíceis, que com certeza são causas anteriores das nossas aflições atuais, que nós saibamos passar com resignação, com respeito à ciência e respeito ao plano superior. E vou encerrar com esta fala. A Madre Teresa de Calcutá, alguém perguntou a ela, no começo, que ela começou a cuidar dos aidéticos, se ela não tinha medo de contágio. Ela disse, meu filho, aí ele disse, qual é o segredo? Ela disse, água, sabão e muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe.